História de Santo Agostinho de Hipona. Filósofo e teólogo romano. Biografia de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu no ano de 354. Foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África, durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a Igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade da Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano, no dia 13 de novembro de 354. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre montanhas. Seu pai era pagão e sua mãe uma cristã devota que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. Estudo e religião. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste. Em seguida, foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, entre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transferiu-se para Cartago, a maior cidade do Ocidente Latino depois de Roma, um grande centro do paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra dos milenares Jesus protetores do Império. Em 373, nasce Adeodato, filho de seu romance com uma cartaginense. Dedicou-se ao estudo das Escrituras, mas logo ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos termina o estudo superior em retórica e eloquência. De volta à sua cidade natal, abre uma escola particular onde ensina gramática e retórica. Em 374 foi para Cartago e mais uma vez dedica-se ao ensino da retórica. Em 383 seguiu para Roma e no ano seguinte é nomeado mestre de eloquência em Milão. A inquietude era um tema permanente em sua vida. O despertar de seu espírito crítico o levou a adotar o maniqueísmo, pretendendo seguir a força única da razão. Durante 12 anos foi seguidor de Mani, profeta persa que pregava uma doutrina na qual se misturavam evangelho, ocultismo e astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Conversão ao catolicismo. Insatisfeito com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina e seu lugar é temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Em 386 procura Ambrósio, o poderoso bispo do Império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, encontra respostas para algumas das suas dúvidas. Passa a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados, sobretudo, no Antigo Testamento. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Em 387, Agostinho e Adeodato são batizados. No ano seguinte, retorna definitivamente para Tagaste, onde se dedica à vida monástica. Vende a propriedade deixada pelo pai e distribui o dinheiro entre os pobres. Conserva apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, funda o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, é sagrado sacerdote em Hipona, região provinciana do Império Romano. Em 396 é sagrado bispo auxiliar de Hipona, onde se tornou um dos pilares da teologia católica. Obras e pensamentos.
Entre 397 e 398, Agostinho se dedica a escrever Confissões, em que narra a juventude e sua conversão, onde revela os caminhos da fé em meio às angústias do mundo. O livro é uma autobiografia que também imprime o seu pensamento filosófico. Cria a noção de espaço interior como o campo da verdade essencial do homem. A verdade e Deus devem ser buscados na alma, e não no mundo exterior. Em 413 começa a obra A Cidade de Deus, escrita para consolar os cristãos após Roma ser saqueada pelos bárbaros visigodos, em 410. Na obra, Santo Agostinho apresenta a defesa do cristianismo e convida seus contemporâneos a compreender o sentido profundo da história. Já não se trata de um reino de Deus que sucede à vida terrena. A cidade de Deus e a dos homens coexistem. A primeira, antes simbolizada por Jerusalém, é agora a comunidade dos cristãos. A cidade dos homens tem poderes políticos, moral e existências próprias. As duas cidades permanecerão lado a lado até o fim dos tempos, mas depois a divina triunfará, para participar da eternidade. Deixou uma obra fundamental para a doutrina da Igreja Católica, que foi registrada em tratados filosóficos, teológicos, comentários, sermões e cartas. Exerceu grande influência em várias áreas do conhecimento. Santo Agostinho teve papel importante na fixação da hierarquia na Igreja Católica e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Fixou a ideia da vida interior do homem como o palco essencial da construção da identidade. Frases deixadas por Santo Agostinho. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. A medida do amor é amar sem medida. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Fizeste-nos, Senhor, e o nosso coração anda inquieto. Para alcançarmos esta vida feliz, a verdadeira vida nos ensinou a orar. Não é de admirar se a soberba gera separação, a caridade leva à unidade. Ó eterna verdade, verdadeira caridade e querida eternidade! És o meu Deus, por você suspiro dia e noite. A fé precede, o intelecto segue. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor, se gritares, gritarás com amor, se corrigires, corrigirás com amor, se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Eu não creria no Evangelho, se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, no dia 28 de agosto de 430. Santo Agostinho foi canonizado por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja, em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Obrigado por assistir e ajudem o canal,